Santander traz mudanças na sua corretora de investimentos. Isso mesmo, antes a gente tinha a Toro Investimentos, que era do Santander, mas em dezembro ocorreu essa mudança e vai passar a se chamar Santander Corretora, o que vai trazer para a gente uma integração melhor entre os dois aplicativos. E eu testei na prática, digamos assim, né, a corretora, um novo aplicativo, e vou trazer para vocês aqui a minha primeira impressão sobre o aplicativo, se tem algum bug, se está valendo a pena, não está valendo a pena, beleza? Fala galera, aqui é o Pablo do canal Cartão Viajante. Quem está gostando dos vídeos, não esqueça de se inscrever no canal, dar aquela curtida e bora logo para o conteúdo. Bom, conforme eu falei, essas mudanças foram anunciadas agora no final de 2025 e, na teoria, todos os clientes da Toro estarão migrando para o Santander Corretora já até o fim de fevereiro. Como eu não tinha conta na Toro Investimentos, eu não investia em renda variável pelo Santander, eu baixei o aplicativo já novo, Santander Corretora, mudou a logo, mudou o nome, fiz o cadastro, realizei o preenchimento lá de algumas coisas e também fui testar ali a compra e venda de ações, fazer a custódia de ações. O que eu fiz? Eu trouxe meus investimentos de renda variável lá do banco do Bradesco para o Santander. Vou dizer aqui como é que foi essa transferência, se foi fácil, se não foi, e um panorama geral do aplicativo, beleza? Então, bora logo para o conteúdo, né? Que é o que nos interessa. A primeira coisa que eu fiz, claro, foi o quê? Eu não tinha cadastro, então realizei o cadastro na Santander Corretora. É bem tranquilo realizar o cadastro, mas tem alguns pontos ali, não que dificultaram esse cadastro, digamos assim, mas que eu achei que poderia ter sido um pouco mais elaborado. Então, fui realizar o cadastro, apresentou já alguns problemas ali no quesito realizar cadastro e preencher o meu perfil de investidor. Talvez pelo aplicativo tá no início ainda, alguma coisa assim, mas algumas vezes eu tive que fechar o aplicativo e voltar para refazer o cadastro, porque eu não conseguia clicar em continuar, digitava renda, mas eu não conseguia dar prosseguimento. Sim, não foi nada estressante, não foi nada que demorou muito, mas apresentou estes pequenos erros, digamos assim. Um outro ponto que eu dei como negativo, digamos assim, mas que talvez dê para entender porque a Toro era uma corretora, por mais que fosse do Santander, a gente, quando está ali usando um banco, a gente espera uma integração. Eu já comentei isso daqui até mesmo sobre o próprio Bradesco, que eu não gosto desse negócio de 2, 3 aplicativos. A gente tem uns bancos digitais aí que tem tudo dentro de um aplicativo só, a gente consegue usar a conta corrente, consegue usar a parte de investimentos em renda variável, ETF, renda fixa, o que quer que seja, ali só num aplicativo. Mas os bancões aqui, em grande maioria, a gente tem exatamente isso. Tá tudo separado em 2 aplicativos. Não gosto disso, mas relevei, digamos assim. Qual que foi o ponto um pouco negativo, digamos assim? Se eu já tenho conta no Santander e estou criando conta, onde agora eles chamam de Santander Corretora, eu já esperava uma integração automática entre os 2 aplicativos. Claro que ele reconhece, digamos assim, que eu tenho conta no Santander, mas não há essa integração automática. Eu tenho que ir lá e fazer como se fosse um cadastro de conta bancária, igual quando você vai cadastrar uma conta bancária na corretora para que você possa fazer os saques, por exemplo. É mais ou menos a mesma ideia aqui. Você cadastra o Santander, pode cadastrar outro banco, eu cadastrei até o próprio Banco do Brasil lá também para fazer esse teste, mas eu já esperava essa integração automática. Conforme eu falei, não é nada que você vai ficar estressado, deu um bugzinho ali para poder cadastrar, mas nada demais. Fechei o aplicativo, entrei de novo, consegui cadastrar. Provavelmente até o fim de fevereiro isso daí já vai estar bem resolvido, com certeza, mas fica esse ponto assim de atenção, digamos. Com relação à transferência de investimentos no que tange a renda variável, funciona do mesmo modo que a gente já está acostumado.
tem aquele formulário, você pode fazer ele pelo aplicativo do Santander Corretora, pode fazer lá pela página da B3, não tem problema, você escolhe ali seu método, claro, de todo jeito você vai precisar utilizar ali o Santander Corretora, mas não teve mistério, os prazos foram cumpridos, foi bem tranquilo de fazer a transferência lá de ações. Bom, pelo aplicativo ali, quando você entra na parte de renda variável, a taxa de corretagem é zero, tranquilo? Diferente aí, óbvio, de outros bancos ou outras corretoras. Então, isso também já é um fator positivo. Com relação ao investimento de renda fixa, conforme eu falei, aqui a gente tem os dois aplicativos. Em renda fixa você já consegue investir lá pelo aplicativo do Santander. Aqui você também vai ter as mesmas opções. Então eu preferi investir lá pelo próprio aplicativo do Santander mesmo, porque é o aplicativo que eu mais uso. Então é bem mais prático do meu ponto de vista. A partir daí eu fui para o investimento de renda variável. Testei ali a compra e venda de ações. Eles têm um mecanismo ali, digamos que um pouco legal, mas que apresentou alguns problemas em alguns testes que eu fiz aqui. E eu vou falar quais foram estes problemas. Quando a gente entra lá nas opções de renda variável, tem a parte de gráficos ali, mas foi uma luta para eu poder conseguir abrir esse gráfico. Teve um dia que eu nem consegui abrir, toda vez que eu abria ficava numa tela branca. Infelizmente a gente sabe que o aplicativo do Santander ele não permite você tirar print, né? Se você tirar a tela também fica toda branca, então eu não consigo mostrar alguns erros, digamos assim, mas pelo menos essa parte no dia que eu testei de gráficos não estava abrindo corretamente. Isso daí vai impactar mais quem gosta de olhar gráfico, fazer análise gráfica e, obviamente, eu não utilizo a corretora para isso, eu uso outro aplicativo. Mas, voltando aqui ao assunto de compra e venda, a gente tem dois modos ali. A gente tem o modo automático e o modo manual. Como o próprio nome diz, o modo manual, você vai lá, você edita a compra, edita ali os valores de venda, compra e vende a hora que você quiser. Encerramento automático funciona também como se fosse um stop loss e um stop gain. Aqui a gente tem esse mecanismo legal, mas do meu ponto de vista tem alguns pontos a melhorar. Por quê? Tanto no modo manual quanto no modo automático, quando a gente entra, por exemplo, ali, uma ação da Petrobras, ela está 21,50, vamos supor. O preço que vai estar de tela ali é no máximo 22. Então, claro, você tendo 22, você consegue comprar uma ação. Então, você vai comprar o quê? No valor que você editar lá no modo manual. Se está 21,30, você vai lá, edita para, por exemplo, 21,25, se é o valor que você deseja. Isso daí não tem problema. Qual que é o problema que surge? Quando você passa para esse modo de encerramento automático, aqui tem alguns erros, digamos assim, e alguns pontos que deveriam melhorar do meu ponto de vista. Por quê? Quando você entra ali, igual eu falei, tem ali a Petrobras valendo 21,30. Você não consegue editar nesse modo automático o valor para comprar, por exemplo, a 21,25. Porque as opções que eles apresentam ali de valores a mais ou a menos são números inteiros, por exemplo, mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2, menos 3. Então você não consegue encaixar, digamos assim, valores quebrados. Como que você tem que fazer para que pegue esse valor quebrado? Volta para a aba de modo manual, edita lá para 21,25, por exemplo, e aí você retorna para a aba de encerramento automático e aí vai estar editado nesse valor. Outro ponto negativo é o que? A gente está acostumado, por exemplo, eu quero comprar 4 ações. Então você vai lá, bota o preço que você quer, por exemplo, R$20, e aí vai ter alguma parte no aplicativo para você colocar o número de ações, 4, 5, 10, que seja. Aqui não existe essa possibilidade, pelo menos por enquanto. Tem ali algumas pré-definições, de, por exemplo, mais 25, mais 50 ações, mais 100 ações, ou você tem que adicionar manualmente. Porque, por exemplo, se a ação está a R$20,
Aí ele tem ali, digamos que um valor máximo de 21. Aí você tem mais 21, mais 42, mais 63, ou seja, que seria, digamos assim, que 3 ações. Mas, do meu ponto de vista, seria melhor que tivesse uma opção para você editar e colocar ali, eu quero 5, eu quero 10, eu quero 30 ações. Então, do meu ponto de vista, o aplicativo está precisando dar uma melhorada nessa parte ainda. Agora, um segundo erro que eu percebi, porque eu sempre fico mexendo na questão de tamanho de fonte do celular, porque a gente sabe que tem pessoas que usam um tamanho, pessoas que usam outro, e eu percebi esse erro, digamos assim. Eu não sei se esse erro deveria ser corrigido pelo próprio Santander, mas nos outros bancos que eu tenho, eu não encontro esse mesmo erro. Então, talvez o Santander ainda tenha que dar uma mexida nisso, que é o quê? Quando a gente está ali na aba de encerramento automático lá de ação, que é aquilo que eu falei do stop gain e stop loss, tem ali uma canetinha, digamos assim, um lápis, para você editar os valores de stop gain e de stop loss. Se você estiver utilizando uma fonte maior ou uma fonte menor, isso vai impactar na visualização. Claro, com fontes menores, a tela vai aparecer um pouquinho menor e irá aparecer todas as opções sem problemas nenhum. Mas eu fiz o teste aqui com umas fontes um pouco maiores e a seta de edição que tem ali do encerramento automático, ela não aparece quando você está com fontes maiores. Ou seja, se a sua fonte está um pouco maior do que o usual no celular, você não vai conseguir clicar nessa setinha de edição. Vai ter que voltar para uma fonte menor lá nas configurações do seu celular. Então, passando por um panorama geral sobre o aplicativo, o maior erro que eu encontrei foi realmente essa questão aí do tamanho da fonte. Analisando um contexto geral, conforme eu falei, o aplicativo ele é leve, ele é intuitivo, a interface dele ali ela é bem simples, digamos assim, mas é muito tranquilo de ser utilizado. Claro, quando a gente tem mais experiência, a gente espera um aplicativo mais robusto, com mais opções, digamos assim, mas para isso, conforme eu falei, eu utilizo outros aplicativos para fazer esse tipo de análise financeira, análise gráfica. Basicamente, para mim, o aplicativo ele realmente serve mais ali para poder o quê? Entrar, transfere o dinheiro e compra. Óbvio, tem que melhorar também a questão que eu falei da opção de quantidade de ações, né? Colocar lá um número que você realmente deseja e não ficar com esses valores lá, mais 25, mais 30, mais 40 e etc. Porque isso também é mais fácil de controlar do meu ponto de vista. Você já testou também um novo aplicativo? Já estava utilizando, utiliza a Toro, não gosta, como não gostei de algumas coisas aqui, ou não gosta do aplicativo como um todo, deixa nos comentários que a gente troca uma ideia melhor, beleza? Valeu, abraço!